Olá, meu nome é Filemon Oliveira e com muita satisfação eu estou aqui no Pensar Contabilidade para levar a você e para refletirmos juntos sobre inovação e tecnologia nas organizações e serviços de contabilidade. Nesta palestra em especial, eu vou trazer 4 níveis de inovação para organizações contábeis. 4 níveis em que você pode implementar no seu escritório contábil, na sua empresa contábil, e se você estiver trabalhando em um escritório de contabilidade, você também pode implementar internamente esses níveis de inovação. Claro, sempre buscando a melhoria de todo o negócio, sempre buscando a melhoria de toda a empresa, de todo o organismo empresarial. Então, para mim é uma honra, uma satisfação contar com a sua atenção nessa reflexão e nesta palestra. Vamos lá. Inicialmente, eu quero aqui destacar que está na Bíblia da Inovação, escrita por Trias de Bis e Philip Kotler, que esses 4 níveis aplicados a todas as empresas. E eu adaptei esses 4 níveis que está na Bíblia da Inovação para a organização contábil, trazendo para nós no dia a dia as práticas que a gente pode adotar para implementar os 4 níveis de inovações no nosso dia a dia. Você provavelmente já deve ter participado de diversas outras palestras, inclusive na nossa trilha de ferramentas tecnológicas e inovação, e eu espero que de fato esse conteúdo esteja sendo relevante para você aplicar no seu dia a dia, para você fazer a diferença na sua conduta profissional, nas suas decisões e desafios profissionais. Então, eu espero que esse conteúdo também ele venha complementar tudo isso e trazer uma nova reflexão sobre a inovação aí na sua empresa. Pensamos sobre inovação e modelo de negócio, modelagem de negócios. Primeira coisa, nós temos que pensar sobre conexão. Como você conecta o seu produto ou serviço ao mercado que ao mercado que consome. Então, como você conecta a contabilidade ao seu público, ao seu cliente? Como você conecta o serviço de assessoria ao seu cliente? Então, você pode criar serviços, você pode criar comunidades. Vou dar um exemplo. Você pode fazer dos seus clientes uma rodada de negócios. Chame os seus clientes e entre eles fazerem negócios. Por quê? Porque isso fortalece o negócio deles e com certeza gera negócios para você. Então, se você cria um clube empresarial, se você cria uma associação, se você cria situações que agreguem o produto seu serviço ao cliente, isso é um canal de comunicação que você está criando com ele. Você está gerenciando com ele esse canal de comunicação. Então, isso você precisa pensar, porque isso muda sempre. Isso muda sempre. Cada época, cada era, cada situação. Com as redes sociais, por exemplo, foram criados um mundo mais tribal, de tribos digitais. Então, tem muita gente que consegue nichar o seu mercado de contabilidade através das tribos digitais, atuando exclusivamente ali no mercado em que consome internet ou que está nesse ambiente da internet, esse ambiente digital, esse ambiente novo. Então, tem muita gente que está ali para isso. Então, como que você conecta o seu produto ou serviço ao seu cliente? Cria um canal de comunicação, cria um canal de interação. O seu cliente não vai ver a escrita contábil exclusivamente como sendo o máximo que você entrega a ele. Na prática, a escrita contábil ela passa a ser uma espécie apenas de acessório. Porque, ao final, ele vai fazer com que essa escrita contábil ela se torne útil e, mais do que útil, relevante no sentido prático das decisões diárias desse cliente. Então, se você cria, por exemplo, uma possibilidade de interação entre os seus clientes para que eles façam negócios, as empresas deles crescem e a sua empresa cresce junto. E aí,
a sua demonstração contábil vai auxiliá-los gerencialmente também. Então, isso é uma forma inovadora de ver o seu modelo de negócio. Então, o modelo de negócio que a gente está aqui discutindo, a forma, o canal, ou seja, aquilo que você conecta com o seu cliente, como que o seu cliente vê o seu serviço, como que o seu cliente percebe, consegue apreciar o seu trabalho. Né? Muita gente, contadores que a gente conversa, sempre falam a mesma coisa. Ah, mas meu cliente nem liga para a contabilidade. Pois é, mas ele sabe, ele tem o conhecimento, ele tem a percepção de que a sua contabilidade, que a contabilidade sua, ela é importante, ela é relevante para o negócio dele. Por exemplo, empresas que atuam no segmento de fornecimento a órgãos públicos precisam de demonstrativos para realizarem as suas habilitações na venda. Estas empresas, nós temos ali a possibilidade de mostrar para o empresário a importância que se tem a escrituração que viabilizou para ele negócios. Então, é a forma como esse cliente se interage com o seu produto ou serviço. Então, nós precisamos entender e perceber para o cliente, agora com a advindo, por exemplo, da pandemia, nós tivemos aí a aprovação por parte do governo federal do PRONAMP, e este PRONAMP, ele tinha ali a declaração vinha direto ali da Receita. Para quem fez de forma errada o processo da Receita Federal, acabou sendo prejudicado. Então, é a qualidade da informação. Olha que interessante, porque o cliente vai ver aquilo como um canal. É a percepção que ele tem do serviço. Se foi feito errado, ele não foi viabilizado dentro do ambiente de tomar um empréstimo na instituição bancária. Então, para ele, agora ele vai ter uma nova visão da percepção da qualidade da informação contábil, seja ela fiscal, contábil, enfim, de áreas correlatas ao nosso dia a dia. Então, fica aqui a primeira reflexão, canal. Como você conecta o cliente ao seu produto ou ao seu serviço? Como você conecta? Pensa sempre nisso. O mundo cada dia é mais conectado. Se você não tiver uma percepção de conexão, naturalmente você vai ter aí problemas futuros. Então, a inovação é isso, é pensar uma nova forma de se chegar a resultados pretendidos. Tá? Segundo, modelo de negócios. Como a empresa ganha de fato dinheiro? Como que a sua empresa ganha dinheiro? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Tá? Tem empresas do nosso segmento de contabilidade que oferta a contabilidade de forma mais barata, porque ela entende que pode agregar outros valores nessa prestação de serviço. Outros valores que podem ser, por exemplo, a venda de serviços administrativos, que podem ser a venda de benefícios, que podem ser um processamento de informação, intermediação de negócios e outras coisas mais. Então, nesse contexto, quando a gente fala sobre esta situação, o modelo de negócio para ele não é venda exclusivamente de contabilidade. A contabilidade é somente uma isca. A contabilidade é uma forma de atração de clientes. A contabilidade ela passa a ter um papel secundário nessas organizações, porque elas têm a intenção, elas têm a finalidade de ganhar dinheiro com outras situações, que podem ser, inclusive, a gestão da própria carteira com a gestão do próprio cliente. Tá? Então, como que a sua empresa, você já fez um controle para saber como que o seu escritório ganha dinheiro de fato? Se o seu escritório ganha dinheiro em prestação de serviços de auditoria, prestação de serviços de consultoria, prestação de serviços de escrita contábil, escrita fiscal, escrita de departamento pessoal, se ela ganha dinheiro com reescrita, se ela ganha dinheiro com revisão, se ela ganha dinheiro com conferência, se ela ganha dinheiro na terceirização, enfim, como ela ganha dinheiro? Então, é esta a pergunta que nós temos que fazer constantemente com o nosso modelo de negócios. Tá? E aí eu vou dar exemplos. Você tinha um arquivo você tinha um arquivo na sua empresa, na contabilidade,
e você vai deixar de ter um arquivo na contabilidade. Mas a partir de agora, você vai ter um arquivo digital. Antes, você levava o papel para o cliente guardava esse papel também, gastando ali espaço e tudo, mas agora você tem a oportunidade de você mesmo guardar esses arquivos do seu cliente em nuvem e pode cobrar por ele esse valor. Olha bem, uma coisa que para você era despesa, que para o seu cliente era despesa, agora você pode ali prestar um serviço, organizar a vida dele e ainda ganhar um dinheiro com isso. Então, como que a sua empresa ganha dinheiro? Qual que é a forma que ela ganha dinheiro? Tá? Então, você tem que repensar ou pensar sempre sobre isso. Às vezes, você está focado na contabilidade. E aí tem uma outra empresa que implementa um sistema no seu cliente e que as informações saem automaticamente. E aí, enquanto você foca na contabilidade, o seu cliente está informatizando, ele terminou a informatização, ele internaliza a contabilidade porque fica mais fácil, ele diminui o custo dele, ele melhora o processo, e aí o que acontece? Você perdeu o cliente porque não percebeu como você ganha dinheiro. Você ganha dinheiro para fazer escrita ou você ganha dinheiro pela responsabilidade técnica do cliente, ou para cuidar do cliente, ou para dar consultoria, de vender conhecimento para esse cliente. Então, olha como é importante a gente analisar o todo, o perfil do cliente, como que eu faço para aumentar o ticket com o cliente, como eu faço para ganhar um dinheiro. Então, esta é a modelagem de negócios. Tá? Então, eu preciso pensar sempre no modelo de negócios, como a minha contabilidade, como a minha empresa contábil ganha dinheiro, como ela ganha dinheiro, eu tenho que sempre pensar, ok? Bom, vamos para então o segundo nível, o nível 2 de inovação em organizações contábeis. Então vamos lá. Nós falamos aqui sobre a inovação em modelo de negócios, falamos sobre a importância de conectar o teu cliente ao teu negócio através de canal e falamos também sobre a modelagem de negócios, como a resposta à pergunta como o seu negócio ganha dinheiro, ok? Então agora vamos para o nível 2, inovação em processo, tá? Inovação em processo. Bom, gente, quando a gente fala sobre processo, e a gente fala sobre inovação dentro do processo de um escritório de contabilidade, tá? Olha que a revolução tecnológica nós estamos passando. Quando a gente fala sobre processos em organização de contabilidade, quando a gente fala em processos em organizações que ofertam serviços de assessoria, consultoria, nós estamos falando de algo revolucionário. Por quê? Porque antes nós tínhamos tudo em meio físico. Então a gente tinha uma nota fiscal que era um papel, a gente tinha um livro que era um papel, e hoje todos os documentos que antes eram em papel, hoje já podem ser em meio digital. Desde uma nota fiscal, a escrituração contábil, a escrituração fiscal, aos livros fiscais, todos, sem exceção, nós podemos já ter em modelo digital. Isso faz com que nós tenhamos uma revolução nos processos internos das empresas. Bem, eu tenho conversado com muita gente sobre esta situação e algumas pessoas têm me trazido alguns relatos bem interessantes. Por exemplo, escritórios de contabilidade que já não têm mais, por exemplo, o serviço de motoboy. Em muitos escritórios de contabilidade, o motoboy já é o motoboy ou a pessoa que fazia a interação entre o cliente e o escritório, já não é mais uma realidade, já ficou no passado. Por quê? Porque hoje é tudo digital. Então a pessoa recebe documento, envia documento, tudo via portal do cliente, via serviços de nuvem,
tais como aí OneDrive, Google Drive e afins, tá? Então, Amazon e afins, tá? Então, observe, ficou no passado. É uma inovação em processo. O processo de antes era o quê? Buscar fisicamente. Hoje o processo é buscar digitalmente. O processo de antes colocava lá o funcionário em risco, ele saía na rua, pegava sua moto, podia cair, se estivesse chovendo era um problema. Agora não. O cliente postou lá, a gente recebe a informação aqui e aí se torna relevante e fundamental essa situação. Então, quando a gente fala em inovação em processo, como que é o processo como que você processa essa informação? Porque no final das contas, se a gente for observar uma organização contábil na sua profundidade, nós estamos falando em vender, sempre nós estamos falando em vender processamento de informação. Então, quando a gente fala sobre processamento de informação, estamos falando justamente de pegar uma informação em um modelo, transformá-la em escrituração contábil, digital, ou de departamento pessoal, ou em consultoria, ou em análise, enfim, transformar esta informação e vender ela de forma transformada. Então, nesse caso, nós temos aí uma inovação em processo. Bom, quando a gente fala em inovação em processo, portanto, eu tenho que verificar os processos internos, mas eu também preciso pensar na minha inovação, na minha cadeia de negócios. Ah, mas por que isso, Filemon? Pelo seguinte, nós já temos observado bancos se aliando a empresas de contabilidade, nós já temos observado, por exemplo, que o Nubank ou que bancos digitais já têm valido tanto quanto os bancos tradicionais. E aí você fala assim, mas calma aí, o que isso impacta o meu escritório de contabilidade? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que no futuro próximo, esses bancos possam também ofertar um serviço de controle financeiro que gere a contabilidade. Isso não impactaria o seu negócio? Como que você está pensando sobre esse cenário quando a gente fala sobre uma cadeia, a sua cadeia de negócios? Tá? Então, nós precisamos pensar sobre isso. Como que está você na cadeia empresarial de uma maneira geral? Né? Qual que é o mercado que você quer atender? Esse mercado ele é perene? Esse mercado ele é sustentável? Esse mercado, qual que é a característica dele? E você vai ter esse mercado para sempre, você vai ter esse mercado de forma pontual. Qual que é essa característica toda? Tá ok? Então, isso é importante você pensar. Ok? Uma outra coisa que é importante você pensar é sobre a inovação do processo interno na otimização de recursos. Então, por exemplo, eu posso hoje ter uma captação do meu cliente. Eu posso ter essa captação por planilha, eu posso ter uma captação por um sistema cadastrado no cliente ou por um sistema que seja instalado no cliente para que ele possa realizar ali o seu financeiro. Nós podemos ter, além da planilha, do sistema, nós podemos ter a integração com o sistema já existente no cliente, ele gerando um arquivo. Enfim, só que isso só vai acontecer se a minha empresa estiver aberta a receber essa informação no padrão que ela está disponível. Então eu preciso pensar que a empresa de contabilidade, cada dia mais, ela precisa, por exemplo, de um departamento de TI, de um departamento de sistemas de informação, de um departamento de tecnologia. Por que, Filemon? Porque nós, cada dia mais, seremos impactados pela tecnologia. Logo, não vai demorar muito, tá? Não vai demorar muito. As empresas de contabilidade irão contratar muito mais profissionais da área de tecnologia do que contadores. Porque contadores poderão multiplicar sua produtividade e o seu trabalho através da tecnologia. Então, nós poderemos
criar mecanismos onde vai ser acelerado o processo produtivo e operacional das empresas, melhorando e inovando os nossos processos. Então, quando a gente começa a observar o mundo digital e a influência que ele trouxe dentro dos processos empresariais, nós vamos verificar que as nossas empresas têm que estar em constante modificação. E aí, processo empresarial, eu posso ter uma ferramenta de atendimento, eu posso ter uma ferramenta de proposta, eu posso ter uma ferramenta de prestação de serviço, eu posso ter uma ferramenta de contabilidade, eu posso ter uma ferramenta de departamento pessoal, de fiscal, de integração geral da empresa. Eu posso ter ferramentas que podem ser de diversas naturezas dentro da empresa. Mas se elas não forem interconectadas, tiverem o mesmo propósito, tiverem a mesma finalidade, tiverem o mesmo contexto e conceito, eu corro um grande risco de ter muitas ferramentas, mas não ter de fato a sinergia entre elas, e aí eu não vou ter efetivamente uma inovação no meu processo. Aliás, eu vou ter um processo ineficiente, um processo errôneo. Tá? Eu preciso pensar que a inovação ela não pode acontecer em uma única parte da empresa. A inovação ela tem que ocorrer em todas as partes da empresa. Então, por quê? Porque se a gente pensar do ponto de vista de adequação, ou seja, do ponto de vista onde tem a sinergia no processo, eu não posso ter uma parte que não seja inovadora combinando com uma parte altamente inovadora. Então, por que não é tão simples pegar uma empresa tradicional e transformar esta empresa tradicional em uma empresa inovadora? Vou dar um exemplo simples de comportamento. É mais fácil você, com 50 anos, com 40 anos, aprender uma tecnologia nova, ou é mais fácil um adolescente de 15 anos aprender? Você vai dizer assim, não, mas o adolescente provavelmente ele vai ter mais sinergia. Com certeza. Por quê? Porque nós, que já vivemos um pouco mais de tempo, nós já criamos modelos resistentes às novas tecnologias, às novidades, à mudança. Então, a gente começa a criar resistência. Enquanto nós não somos convencidos que precisamos, nós somos resistentes. Agora, essa meninada não. A meninada não. Eles vão, eles tentam, eles fazem, eles não têm medo de errar, de deletar, de acontecer, de fazer. E isso aí faz com que eles se tornem ágeis e úteis do ponto de vista de tecnologia. Então, eles conseguem ter ali uma agilidade no processo de aprendizagem e utilização tecnológica. Então, nesse contexto, a empresa precisa pensar sobre isso também. Se for uma empresa, quanto mais tradicional ela for, ela vai estar mais longe do seu processo digital. E ela precisa transformar isso. E ela precisa transformar, primeiro, através do pensamento da sua direção, do pensamento da sua administração. Então, não adianta que a gente não vai ter empresa digital se o dono for, vamos chamar assim, analógico, né? A gente não vai ter uma empresa evoluída se o dono não evoluir. Se as pessoas envolvidas no processo não evoluírem, a empresa não será evoluída. Então, nesse contexto, nessa situação, atentem-se a isso aí, porque é fundamental que no processo seja um processo sinérgico. Tá? Bom, eu quero falar aqui sobre um assunto importante. Quer inovar? Faça o que você pensou fazer, mas ainda não fez. Ah, Filemon, como assim? Vou dar um exemplo. Provavelmente, você lá no seu escritório, mesmo sendo funcionário ou proprietário, lá no seu escritório, você tem uma ferramenta. Essa ferramenta é uma ferramenta de gestão do escritório e de escrituração e da prestação de serviço. Tá? Bom,
provavelmente, faça um teste. Olhe o quanto dessa ferramenta você usa e o quanto dessa ferramenta você não usa. Para você ver, e você vai se surpreender com a quantidade de opções, com a quantidade de ferramentas, com a quantidade de condições que esta ferramenta lhe traz e que você não usa. Tá? Então, atentem-se a isso aí, porque é importante o processo. Tá? Bom, existem também processos já definidos no mercado, existem procedimentos, estudos e ferramentas processuais de medição, de identificação, de monitoramento e que você pode usar. Você sabe a média de lançamentos contábeis que acontecem na sua organização todo mês? Você sabe o nível de produtividade de cada funcionário em quantidade de lançamentos contábeis? Em quantidade de lançamentos fiscais? Você sabe, por exemplo, quanto que custa? Então, sem mensurar no processo, você não consegue evoluir na mensuração do negócio. Sem mensurar no processo, você não consegue evoluir na gestão efetiva do negócio. Tá? Então, é importante você pensar sobre isso. É importante você pensar, ter um tempo e se dedicar a conhecer mais o seu negócio e estabelecer processos, procedimentos inovadores. Vou dar um exemplo. Uma coisa que pode ser uma inovação, coisa simples, se você não está acostumado a fazer, faça. Faça uma ligação de 5 minutos para o seu cliente, aquele cliente que acha que você é distante, aquele cliente que acha que você não dá tanta atenção para ele, faça uma ligação, que seja de 1 minuto, de 2 minutos, liga para ele e fala, estou de olho no seu negócio, estou vendo aqui, isso aí causa aproximação. Isso é uma coisa simples, mas se você não faz, já é uma nova forma de fazer. Ou seja, é uma inovação no seu negócio, é uma inovação no processo do seu negócio. Então, pode ser inovações tecnológicas muito avançadas. Você pode, inclusive, colocar um robô para fazer essa interação com o seu cliente através de ferramentas digitais. Ou você pode fazer de forma pessoal mesmo uma ligação. Então, vai depender. O que é uma inovação nesse caso, Felipe? É uma nova forma de se fazer para ter um resultado pretendido. Ou seja, você vai fazer aquilo que você gostaria de fazer, mas não está fazendo. Você vai inovar. A inovação, ela não é só um processo tecnológico. A inovação, ela pode ser uma inovação em diversos aspectos. A inovação, por exemplo, no recurso humano, ela pode acontecer. A inovação em processos digitais, mas também no processo empresarial interno. Ela pode ser uma inovação na linguagem. A gente vai falar um pouquinho sobre isso quando a gente falar sobre inovação em produtos e serviços. Então, a inovação, ela não necessariamente está ligada a uma tecnologia. Se eu por exemplo, se você tiver um celular de última geração, com os critérios básicos que você tem de um celular, mas se você tiver um celular um pouco ultrapassado, mas que tenha ferramentas tecnológicas bem mais avançadas do que aquele novo, o fato de ser novo não quer dizer que esteja mais desenvolvido tecnologicamente, e o fato de ser novo não quer dizer que esteja mais inovado. Tá? A inovação, ela acontece de resultado. Tá? Então, nós não podemos ligar apenas o nível tecnológico à inovação. O pensamento novo, o pensamento com a inovação também é fator fundamental. Bem, quero conversar aqui agora com vocês sobre o nível 3. O nível 3 de inovação, que aí é no tópico de inovação de mercado. Inovação de mercado, aí nós vamos ter, primeira coisa, a marca, depois nós temos a experiência do cliente, depois nós temos atendimento às necessidades dos clientes antigos, atendimento de novos clientes com portfólio existente, introdução do produto em novas situações. Por exemplo, se eu tenho
Se o meu produto é um produto destinado à empresa, será que esse produto não poderia ser destinado à pessoa física? Como assim, Filemon? Você já pensou na possibilidade de transformar pessoas físicas e fazer para essas pessoas físicas escrituração contábil, não para fins jurídicos e fiscais, mas para fins gerenciais da vida pessoal de cada um? Você já imaginou, por exemplo, você cuidar da vida de alguém, controlando todo o seu patrimônio, mostrando para ele, olha, o seu momento de vida você tem X de patrimônio, X de dívida, X de ativos, X de passivos e assim por diante? Porque nós pensamos hoje na contabilidade muito mais no sentido de atender o fisco, mas tem gente que tem tanto dinheiro que ele precisa ter uma visão pessoal do seu patrimônio. E ele precisa, então, dos serviços de contabilidade para fins financeiros e não para fins fiscais, para fins gerenciais da própria vida. Então, você já pensou sobre isso? Então, vamos lá. Primeira coisa, a marca. Como que você expressa o benefício de seu produto ou serviço para o cliente? Como que você expressa isso? Tá? Não estou falando, gente, aqui que existe um único modelo correto, tá? Porque se você trabalha em determinados nichos e segmentos, a sua marca tem que acompanhar esse nicho ou segmento. Por exemplo, se você trabalha num ramo de tecnologia, a tendência natural é que estas empresas de tecnologia vão buscar parceiros que tenham marcas ligadas à área de tecnologia, inclusive contadores. Se você trabalha na área de advocacia, da mesma maneira. Se você trabalha na área médica, da mesma forma. Então, quando a gente fala sobre esta situação, nós estamos aqui alinhando a questão da marca, como você expressa o benefício do seu produto ou serviço para o seu cliente. Como que você coloca a tua marca no mercado? As pessoas veem a sua marca para atender um nível de cliente A, um nível B, um nível C, um nível D. Você precisa segmentar. Se você faz uma marca muito bem elaborada, uma marca que tem aí uma característica de mercado premium, esta marca provavelmente vai afastar um público popular. Então, se você quer atender esse público popular, você tem que fugir do prêmio. Você tem que atendê-lo com uma marca onde comunique ao popular esses benefícios do seu produto ou do serviço. Não adianta você querer buscar um produto ou um serviço, aliás, um cliente, ofertando o produto ou serviço de forma equivocada, sem a sinergia. Então, a inovação do processo de marca. A inovação do processo onde você vai identificar com o cliente qual que é a forma que a marca melhor se comunica com ele. Né? Então, eu gosto aqui de dar um exemplo. Existe um aplicativo de serviços delivery em que ele se relaciona mostrando uma proximidade muito grande com o cliente. E às vezes até se torna chato, enfim, dependendo do cliente, ele vai conseguir. Mas, por exemplo, ele quer mostrar que ele está junto, então ele manda mensagem cedo, tarde e noite. E muitas vezes você está lá à noite, tranquilo, aí chega uma mensagem assim: eu não esqueci de você, te trouxe um cupom. Olha que mensagem interessante. A pessoa às vezes nem estava com fome, mas ela viu aquela mensagem: poxa, não esqueceu de mim? Eu trouxe um cupom. Cupom de quê? Ganhei tantos % numa loja que você compra. Então eu vou comprar. Porque a forma em que a marca é comunicada, em que se relaciona ali com o cliente, né? Como ela é expressada no mercado. Então, como que a sua marca está sendo expressada no mercado? Como que você está colocando a sua marca no mercado? Como que o mercado está vendo a sua marca? A sua marca está sendo vista como um serviço fast, ou seja, um serviço rápido, um serviço expresso,
de pouco valor agregado, mas de muito volume, ou você está sendo visto como uma marca de alto valor agregado, com pouco volume, com maior nível de exclusividade dentro desse processo. Isso é importante você analisar, isso é importante demais você focar, tá? Então, a experiência do cliente. Bom, gente, cada dia mais, isso está aumentando a experiência do cliente. E nós, contadores, escritórios de contabilidade, não poderemos ficar de fora. Não poderemos ficar de fora. A experiência do cliente é a forma como você vai trazer esse cliente para dentro do seu negócio através da experimentação, através das suas emoções, do seu pensamento, da sua forma, tá? Então ele vai consumir o seu produto ou consumir o seu serviço tendo uma experiência, ele vai se sentir pertencente a esse processo, tá? A experiência total. Ele vai ter uma experiência desde o primeiro atendimento, desde do pós-atendimento. Ele vai ter uma experiência quando ele entrar, quando ele sair do seu negócio. Ele vai chegar no seu escritório, você vai ter lá um cheiro característico, um perfume característico. Ele vai ficar com aquilo, a sensação, ele vai falar, poxa, até do cheiro do escritório o pessoal pensou, e assim por diante. Ele vai ter um papel diferente, um e-mail diferente, uma forma diferente de lidar com a situação. Ele vai ter um horário que ele nunca esperaria ser atendido naquele horário, mas ele vai ser atendido no horário porque para ele a experiência é o que vale. Então, a experiência do cliente. Como você está tratando esse cliente? O mercado cada dia se fecha para aquelas situações do tipo: 5h30 é o meu horário de fechar e acabou, volte amanhã. Não, o cliente quer ter uma boa experiência. E essa boa experiência do cliente passa também por você fazer muito mais do que ele está esperando. Porque o que ele está esperando, o que está contratado, é obrigação. Você vai encantá-lo por aquilo que você faz mais do que o próprio contrato. Então, busque sempre criar essa experiência com o cliente. Busque sempre fazer isso a mais. Busque sempre fazer um pouco mais, que isso vai levar você a um outro nível, a outro patamar de atendimento. Você vai ser, com certeza, muito melhor sucedido se você tratá-lo como uma experiência do cliente. E aí, como experiência do cliente mais representativa do mundo, nós podemos tratar aqui, por exemplo, a Disney. Então, se você puder estudar sobre a Disney, entender o negócio Disney, você vai ver o porquê que qualquer lápis da Disney vale 5 ou 10 vezes mais do que qualquer outro lápis. Porque as pessoas não compram lápis da Disney para escrever. As pessoas compram lápis da Disney porque representa para elas uma sensação. E é isso que é valor agregado. Eles não vão querer escrever com aquele lápis. Eles vão querer guardar a lembrança, a afetiva e tudo que representa a Disney naquele momento. Então, perceba bem, talvez o seu cliente ele só te veja como um DARF no final do mês. Mas se você começar a investir nisso, ele vai chamar você para dentro do negócio dele e vai falar: eu preciso de você aqui para a gente gerenciar junto. E aí você vai ter ganho agregado, você vai ter valor agregado. E poderá cobrar por isso. E o serviço do DARF, ele vai pagar 1x. E o serviço agregado, ele paga 5, 10x. Porque você vai mostrar valor. Porque você gerou nele uma experiência do cliente. A experiência do cliente é importante, é fundamental que a gente tenha essa noção, essa percepção de qualidade. Tá? Atendimento de novas necessidades de clientes antigos. Bom, gente, os meus clientes são antigos, tudo bem, mas eles têm necessidades novas. Então, se os teus clientes antigos têm necessidades novas, comece a perguntar para eles o que eles precisam de novo. Quais são as novas necessidades que ele tem? O teu cliente antigo de contabilidade pode estar com uma nova necessidade de controle financeiro. E você pode fazer um BPO financeiro para ele.
O seu cliente antigo de contabilidade, ele pode ter uma nova necessidade, que é um processo, que é um plano de negócio para um novo negócio. Você pode fazer ou auxiliar ele no plano de negócio. Você pode ter no cliente antigo uma necessidade de organização do processo da empresa dele. Então, ele tinha uma empresa, fez 2, 3, e agora ele pode precisar de uma holding. E aí você pode sugerir para ele uma holding. Criar novos serviços e produtos para os clientes já antigos. Aqueles clientes que já estão satisfeitos, aqueles clientes que vão gastar, que você vai gastar menos para poder buscá-los. Tá? Então, nesse caso, gente, nesse caso especificamente, atentem-se a isso. Atentem-se. As necessidades, elas não acabam, elas mudam. Se o teu cliente deixou de ter uma necessidade X, essa necessidade desse cliente mudou para outra. Aquele cliente que eu falei aí, dei um exemplo no início, aquele cliente que tinha um arquivo e que ele não vai ter mais aquele arquivo, agora ele precisa de um arquivo digital, e você pode ser um fornecedor de um arquivo digital. Você pode prestar esse serviço a ele. Tá? Então, atentem-se a isso, é importante. Atendimento das novas necessidades de clientes antigos. Tá? Então, se eu tenho clientes antigos que já estão satisfeitos com os meus produtos, com os meus serviços, e aí você pode agregar. Por exemplo, agregar assessoria, agregar acompanhamento, agregar outros serviços que estão ligados aí a estes clientes. Atendimento de novos clientes com o portfólio existente. Ou seja, você estava ligado ao mercado de padarias, então contabilidade para padarias. E aí você descobriu que já chegou um nível de padarias onde você não vai crescer mais, você vai manter o seu negócio. Só que no mundo dos negócios, na economia, manutenção, estabilidade não existe. Ou você cresce ou você diminui. Se você parou, você já está diminuindo. Então você precisa de pegar este mesmo know-how que você criou na área de padarias e transformar ele agora em outro segmento, em outra forma, em outro negócio. Então vamos pensar sobre um negócio similar em bares, por exemplo. Então agora, daqui para frente, eu vou usar esse know-how, vou usar essa tecnologia, esse portfólio já existente, esse serviço já existente, para realizar para outros segmentos. Então eu posso pensar em produtos já validados no mercado para novos mercados. Então eu validei o produto para um nicho, acabei de atender aquele nicho, eu busco outros nichos que podem receber este mesmo produto, esse mesmo serviço. Tá? Então, eu preciso pensar também sobre atendimento de novos clientes com o mesmo portfólio. Porque se eu desenvolvi uma tecnologia, se eu desenvolvi uma forma, um processo, se eu desenvolvi para atender um determinado mercado, esse mercado já chegou na sua saturação, o que vai acontecer na prática? Esse mercado vai estabilizar. Dentro desse contexto, o mesmo custo, se eu multiplicar para outros segmentos, eu tenho um maior ganho, eu tenho um ganho potencial, tá? Então eu tenho um ganho exponencial, aliás, eu tenho um ganho exponencial. Bom, e a introdução do produto ou serviço em novas situações. Como eu falei, por exemplo, da pessoa física. Como vocês podem incluir aquilo que você já faz? Aquilo que você já faz. Você faz folha de pagamento, você faz fiscal, você faz contábil. Como você pode usar este mesmo produto para alguém que tem uma finalidade totalmente diversa disso? Totalmente diversa. Então, nós podemos aí... se você faz, por exemplo, você faz o fiscal. Quem é o usuário do fiscal hoje? As empresas constituídas. Mas você pode começar, por exemplo, prestar serviço para outra empresa que vai fazer conferência de fiscal. Que é uma nova situação. É uma nova situação. Tá?
nova, totalmente diferente do que já estava no mercado. Tá? Então, por exemplo, você criar um produto diferente, uma finalidade, uma utilidade diferente para o seu serviço. Tá? Uma utilidade diferente para o seu serviço. Se você já faz a contabilidade na empresa, você pode fazer essa contabilidade no seu cliente e agregar a esta contabilidade outras finalidades. Finalidade gerencial, finalidade em outras situações. Ofertando isso ao cliente, mostrando um maior potencial de mercado. Tá? Então, esses foram os itens que a gente chama de inovação em mercado. Tá? Inovação em mercado. E, por fim, nós vamos falar de inovação de produtos e serviços. Por que inovação de produtos e serviços? Bom, gente, no nosso caso especificamente, eu vou focar aqui no serviço, né? Na inovação no próprio serviço. Então, hoje, como nós falamos, nós temos ferramentas em que não é mais necessário, por exemplo, um motoboy sair do escritório e levar lá a guia para o cliente pagar. A gente pode, por exemplo, usar um drive, a gente pode usar um portal, a gente pode usar um e-mail, a gente pode usar outras ferramentas. Então, como você entrega o seu produto, o seu serviço? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa fazer. As entregas dos nossos serviços têm sido tradicionais ou têm sido inovadoras? Então, a inovação, como eu falei, ela não precisa ser algo, ela pode ser algo simples. Ela pode ser apenas uma utilização de uma ferramenta. Ela não precisa ser algo tão elaborado, tão, enfim, não, tá? Não precisa ter algo de outro mundo para ser considerado uma inovação. Inovação é uma forma nova de se fazer as coisas, né? Que pode ser, se eu entregava papel e passo a entregar um e-mail, eu estou inovando no meu negócio. O e-mail não é uma inovação incremental para todo o mercado, porque todo o mercado já poderia estar usando, mas no meu negócio o e-mail vai ser uma inovação. Uma vez que eu usava papel e agora estou usando e-mail, eu inovei no meu negócio. Então eu não preciso estar ligado exclusivamente à maior tecnologia, porque se eu não uso nada e passo a usar, eu já inovei. Então você tem que olhar a inovação do teu ponto de vista, não é do ponto de vista do outro, não é da outra empresa. Você não tem o parâmetro que a outra empresa está, você não tem o parâmetro onde ela já está. Então o que pode ser que você vai achar que a inovação é a utilização de um portal, pode ser que tenha empresas que já estejam à sua frente, mas se você conseguir colocar o portal funcionando, você inovou dentro do seu negócio, da sua empresa. Você inovou dentro do seu ambiente, do seu mercado, da sua ação. Então, nesse contexto especificamente, isso é importante ser pensado. É como se fosse uma evolução humana mesmo. Nós, seres humanos, para evoluir, a gente não briga com o outro, a gente briga com a gente mesmo. Todos os dias nós temos que melhorar a nós. Nós melhoramos e a referência que nós temos é sempre o nosso dia anterior. Então, nesse caso, a empresa da mesma maneira. Para eu entender que eu estou inovando, é a minha empresa com ela mesma. Então, se a minha empresa usava só telefone e passou a usar o telefone e o WhatsApp, ela inovou. Se ela passou a usar o WhatsApp, o portal e o telefone, ela inovou de novo. Se ela passou a usar multiplataforma, site, Instagram, Facebook, rede social para todo lado e tudo, inclusive TikTok, ela está inovando. Por quê? Porque ela não está inovando algo que é para o mercado, no sentido incremental. Ela está inovando para ela, no sentido de novidade, no sentido de fazer novo aquilo que ela já fazia de uma forma diferente. Tá? Então, a inovação é nesse sentido. Como que você serve os seus clientes, por exemplo? Como que o seu cliente recebe essa entrega do serviço em contabilidade? Inovação do portfólio de serviços. Você tem, por exemplo, os mais tradicionais serviços de contabilidade,
que são de departamento pessoal, o de departamento fiscal, o de departamento contábil. Você pode inovar, usar o seu conhecimento contábil para fazer consultoria. Você pode formatar para fazer recuperação de crédito na área fiscal. Você pode formatar para fazer recuperação de crédito na área trabalhista. Você pode formatar para fazer auditoria. Você pode formatar para fazer processos mais avançados de due diligence. Você pode trabalhar em vários outros segmentos. Você pode trabalhar em vários outros segmentos, incrementando serviços à sua organização. E o mundo hoje é conectado e você pode incrementar serviços representando serviços de terceiro. Você transforma o seu escritório em uma plataforma de interação e de intermediação de negócios. Por exemplo, você tem um cliente. Esse cliente, ele tem a necessidade de ter um empréstimo. Você pode buscar um banco ou alguma entidade que faça ali que tenha ali um correspondente e transformar o seu negócio em um correspondente bancário para poder atendê-lo com empréstimo, atendê-lo com a finalidade de conceder créditos a eles. Tá? Então, nesse sentido, nessa forma, desse jeito, o que a gente precisa de compreender é que o serviço, a gente pode inovar de diversas formas. A gente tem uma nova forma de prestar o mesmo serviço. A gente tem uma forma, a gente pode criar novos serviços que serão prestados em novo modelo. A gente tem uma nova forma de demonstrar ou de entregar serviços que nós já fazíamos, simplesmente mudando uma identidade visual. Eu quero dar uma dica aqui para vocês. Vai ter uma palestra na nossa trilha. Se você já não viu, eu sugiro você ver. É uma palestra que fala sobre linguagem visual. Você já imaginou você se comunicar com o seu cliente sem a utilização de textos, falando apenas com linguagens gráficas, falando apenas com linguagens visuais, linguagens que você faz de fácil compreensão, de percepção, trazendo uma rapidez na compreensão por parte do seu cliente? Imagine então você realizando esse processo. Tá? Então, nesse caso especificamente, o que eu quero trazer para vocês aqui é isso. Você mudar a linguagem de um resultado que você já tinha anteriormente é uma forma de inovação. Você mudar a forma de se comunicar é inovação. Ela pode não ser uma inovação tecnológica, mas ela é uma inovação de serviço e é uma inovação de comunicação. Então, nesse sentido, gente, por isso aqui eu queria trazer esses 4 níveis de inovação em serviços contábeis. Recapitulando, inovação em modelo de negócios é repensar diariamente por que a minha empresa existe, como que ela pode ganhar dinheiro, como que eu posso gerar resultado, quais os canais que vão integrar o meu cliente à minha empresa e assim sucessivamente. Tá? Inovação em processo, quais são os processos internos que eu uso, como que eu posso adequar esses processos para uma realidade mais ampla que eu tenho a necessidade. Inovação de mercado, a minha marca, minha experiência com o cliente, atender as novas necessidades, atender novos clientes, introduzir produto ou serviço em outros mercados. E o 4, que é a inovação em produtos e serviços. Tá? E principalmente no nosso caso, em serviço. Mostrar ao cliente, mostrar ao mercado que nós entregamos de forma diferente e que nós realizamos de forma diferente. O que muita gente acha que é simples, que é difícil, a gente entrega de forma simples. Aquilo que as pessoas entregam com a linguagem difícil, eu entrego com a linguagem fácil. Aquilo que as pessoas entendem que é demorado, eu entrego com agilidade, com rapidez, com urgência, com senso de urgência. Isso é muito importante para o nosso dia a dia. Bom, gente, chegamos ao final aqui da nossa palestra, do nosso encontro, tá? Eu espero muito que você esteja acompanhando, que você esteja aproveitando conteúdos que foram criados e construídos com muito carinho para vocês no Pensar Contabilidade.
aproveitem ao máximo e nos encontramos pelas redes sociais, enfim, nos encontramos por aí no @FilemonOliveira, @FilemonOliveira, tá? Então você pode me encontrar lá no Instagram, no @FilemonOliveira. Você pode me encontrar no Facebook Filemon Oliveira, você pode me encontrar no LinkedIn Filemon Oliveira, enfim, onde você colocar Filemon Oliveira na internet, provavelmente eu vou aparecer por lá. E aí eu quero aqui agradecer a sua atenção de ter ficado até agora aqui, para que a gente pudesse compartilhar e refletir juntos sobre esse tema fundamental. Um grande abraço, fiquem com Deus.